Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, ele tem a missão de, a palavra é difícil, tá? Desmistificar tudo aquilo que você já ouviu sobre cartório. Tá de uma maneira assim, errada, enfim. E esse podcast é para quem, Ana? Então, esse podcast é para quem sabe muito, para quem não sabe nada de cartório e para aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu me enquadro no eu acho que sei alguma coisa. Mas hoje a gente tem uma pessoa aqui, que é da prateleira lá de cima, que sabe muito. Dr. Alex Cavicchini, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que a coisa mais difícil do podcast é a agenda. É verdade, não? Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho a missão do podcast aqui muito importante para desmistificar o cartório. Eu acho bem interessante. Enfim, fico aqui à disposição. Realmente, a agenda de todo mundo é muito corrida, mas a gente sempre encaixa um tempinho para falar desse assunto. Muito obrigado mesmo. Antes de eu pedir para você se apresentar, eu queria saber como é que foi sua emoção o dia que seu pai passou o cartório dele para você. Realmente tem essa mística, como se passasse de pai para filho, né? E, enfim, o meu pai não tem absolutamente nada a ver com o cartório. Ele é professor, já está em vias de se aposentar, mas atualmente ele é professor de administração de empresas, tem nada a ver com o direito da UFRJ. Então, realmente, ele nunca foi titular de cartório, enfim, e sempre foi professor lá da UFRJ, né, de administração, nem de direito. Então, enfim, realmente passei por concurso. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu ingresso, que claro. É a realidade que a gente vive, né, para ingresso para tabelião. E conta um pouco também do seu currículo, já vi que você é escritor, é diretor, enfim, conta um pouquinho da sua história para a gente. Não, claro. Enfim, eu comecei, eu fiz a faculdade de Direito na Unirio, né? E aí aqui no Rio de Janeiro mesmo, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro que, enfim, eu me formei no final de 2006, final de 2007, na realidade, lá na Unirio. Às vezes a gente já tem um tempinho. Muito novinho. Já tem um tempinho. E aí eu me formei no final de 2007, a gente sempre fica assim, pensando, o que vamos fazer, como é que vai ser, etc. E eu vi que naquela época já estava saindo uma série de concursos para cartório. Aí eu falei, poxa, uma coisa bem, bem interessante, me atraiu, porque ao mesmo tempo que tinha parte, obviamente, de direito, também tinha uma parte de gestão, que eu herdei exatamente do meu pai, esse gosto por administração, de empresa, etc., gestão. Ele sempre falando a esse respeito, obviamente, como professor de administração da UFRJ, né? Então, eu falei, poxa, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque conjuga o direito, que, enfim, fiz a faculdade, me apaixonei pelo direito, e conjuga também uma questão de gestão que é bem mais dinâmica do que uma gestão, por exemplo, de uma repartição pública, né? Sim. Que o gestor público, obviamente, até por causa dos limites naturais que tem que ter, só que ao mesmo tempo tem que ter diversos limites, mas ele fica muito amarrado. Sim. Né? Enfim, a contratação por concurso, numa repartição pública, você tem que fazer licitação para tudo. No cartório você trabalha com direito, ao mesmo tempo que você tem uma gestão privada, ou seja, você contrata funcionários, tem uma demanda maior, você contrata mais gente. Você precisa de computador, você liga para a empresa fornecedora, contrata no dia seguinte, dependendo da disponibilidade, sai computador novo ali no cartório. Quer dizer, existe uma gestão que é privada e, ao mesmo tempo, trabalhando com a matéria-prima do direito. Então, essa perspectiva me atraiu muito. E aí eu comecei a estudar para o concurso de cartório. E, ao mesmo tempo, sempre gostei muito de direito, sempre gostei muito de estudar. Fiz mestrado, fiz doutorado em direito. Enfim, e aí passei no concurso de cartório aqui do Rio de Janeiro. E exatamente, quer dizer, do meu estado, da minha cidade. Tive sorte de passar aqui no meu estado, na minha cidade. Enfim, e aí escolhi
quer dizer, se escolhe pela ordem de classificação. O 4º registro de imóveis aqui da cidade do Rio de Janeiro, que pega o extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, os bairros de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Praia da Brisa, que é um trecho pequeno de Guaratiba. Essa eu não conheço, eu não sabia que pegava essa parte lá. Tem a parte também da Praia da Brisa, que é um trechinho de... 10% mais ou menos da Grande Guaratiba, né? Sim. Tem Praia da Brisa, os outros 90% é de outro cartório, a circunscrição, mais 10% é lá do 4º RGI, desde sempre, né? E, enfim, aí escolhi o 4º registro de imóveis e depois que eu entrei para a classe, né, notarial e registral, eu entrei numa chapa da Noreg RJ como diretor da escola. Eu sempre gostei dessa parte de estudo, aprendizado. Sim. Então eu fui diretor da Enoreg, da Escola de Notários e Registradores aqui do Rio de Janeiro, durante 3 anos. E aí, assim que acabou o meu mandato, né, quer dizer, tem eleições regulares na Noreg, como em qualquer associação. Quando acabou o meu mandato, assim que acabou, um pouco depois me convidaram para a Enor, que é a Escola Nacional dos Notários e Registradores. E, enfim, e aí agora eu estou na Enor, na Escola Nacional, desenvolvendo um trabalho lá já há 2 anos e meio, quer dizer, quase o tempo que eu fiquei na Enoreg aqui do Rio, também como diretor da Enor. Quer dizer, a gente tem o nosso canal de YouTube, tem diversos cursos pagos que sustentam a Enor. A gente terminou ano passado a nossa primeira turma de pós-graduação. Legal. E, enfim, diplomamos todo mundo que em fez registro a pós-graduação. Público. Isso, em Direito Notarial e Registral. Legal. Então foi bem bacana, uma pós-graduação via EAD, né, com diploma que vale, obviamente, para concurso público, para título, enfim. E foi bem interessante, quer dizer, eu fui coordenador da pós-graduação em Direito Notarial e Registral. A gente chamou assim os maiores nomes, porque o interesse maior da Enor realmente quer dizer, nada contra as pós-graduações de interesse mais comercial, absolutamente nada contra. Mas é a qualidade, né? Assim, mas a nossa intenção desde o início, muitas muito boas, inclusive no mercado, mas a nossa intenção foi, poxa, vamos mirar aqui a qualidade. A gente chamou literalmente os maiores nomes do direito notarial e registral, e a nossa expectativa é, em breve, abrir uma nova turma da pós-graduação em direito. Essa me interessa muito, já põe o meu nome na lista. Então tá, a gente fique atento ali na Enor, só seguir a Enor nos canais dela, no YouTube, Instagram, Facebook, enfim. Nas redes sociais todas, tem também a página dela, onde é que tem os cursos pagos dela, além dos vídeos gratuitos no YouTube. A gente coloca toda quinta-feira um novo vídeo gratuito no YouTube, que a gente tem uma quantidade grande de gravações. Legal. E de material, de informação. Já tem mais de 120 vídeos no canal do YouTube da Enor. E, enfim, então a gente tem um trabalho muito grande lá na Escola Nacional, e a nossa ideia é continuar expandindo isso sempre. Legal. Eu costumo dizer que a Ana é muito mais inteligente do que eu, e eu me atento mais às perguntas assim mais simples e diretas, porque ele gosta de traduzir tudo que eu falo. Ele fala assim, não, mas agora eu vou traduzir. Porque qual foi... Assim, eu vou insistir nesse assunto com quem vier para conversar com a gente, porque qual é a maior dor que a gente começou a ver no nosso público? É que pessoas muito próximas a gente não fazem a menor ideia que é um cartório. O que ela tem ideia do cartório? O cartório é passado de pai para filho e o tabelião é milionário. Essa é a ideia que as pessoas têm do cartório. E como você acabou de contar a sua história, muita gente esquece que o tabelião, ele, além de saber o direito, além de ser fiscalizado, ele tem que saber sobre gestão. Claro. E a minha pergunta é até em razão disso. Como é que você, né, jovem de 40 anos, escritor, diretor, professor, tabelião, porque tomar conta de um cartório, quantos funcionários mais ou menos estão lá? São 35 mais estagiários. Pois é. Como é que você arruma tempo para estudar, doutor Alex? Não, é muita paixão, né? Muita dedicação. A gente, quer dizer, me desdobra, né? Tem até o livrinho aí, mais recente, a 3ª edição do livro Alienação Fiduciária pelo IRIB, que saiu. Então, aqui. Muito obrigado pelo presente, né? Está levando também para o doutor Firmo.
aqui, obrigado. Depois queria que você falasse um pouquinho também do livro. Claro, mas eu acredito que é muita paixão e dedicação quando a gente faz assim, por amor à camisa, o que gosta, quer dizer, ver a questão da gestão do cartório, tem sempre um desafio jurídico diferente, é sempre uma questão inusitada que nunca aconteceu, e você fala, caramba, como é que eu vou resolver isso, como é que vai fazer essa questão aqui da melhor forma possível. Enfim, então assim, tem um desafio diário. E aí isso é muito bacana, né? E aí aproveita, fala, poxa, esse assunto aqui, queria explorar um pouco mais, aí já começa a escreve um artigo, um livro, atualiza o livro, isso é a terceira edição. Eu tenho um sonho de um dia escrever, eu acho sensacional. Eu adoro o livro. Acho que é o presente que eu mais gosto de ganhar. Livro. É livro. Todo dia de manhã, das 5 ali às 6, eu paro. Eu acordo 5 horas da manhã para ler. Que bacana. Muito bom. É um hábito ótimo. Procuro ler também 1 hora por dia, né? E aí a gente tem que sempre ficar atualizado. Né? Tem que ter a gestão do tempo também. Claro, sem dúvida. Outra coisa que a gente gosta muito de falar, né? É sobre o atendimento, né, no cartório, a empatia extrajudicial. Eu ouvi esse termo no outro dia, achei bem interessante para o que a gente se propõe, assim, de nós, né, prestadores desse serviço, estarmos sempre ali, pronto para atender, falar numa linguagem simples, porque o que a gente mais identifica, né, de dor no cliente, no consumidor final, as custas, mas a gente não tem como mexer nisso, não somos nós que fazemos. Se é burocrático, também não somos nós, mas o atendimento é uma coisa que aí depende de nós, e aí eu acho que a gente tem que sempre procurar prestar o melhor atendimento. E ali você, como registrador, né? Normalmente vem a famosa papeleta de exigência. E aí tem que ter empatia do funcionário para explicar a exigência, como também tem que ter a empatia do consumidor com o funcionário, né? Claro, para entender aquilo que está sendo exigido. Porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu fui lá no cartório de notas, levei aquela documentação toda, levei aquilo tudo, ainda está em exigência. Eu costumo dizer que para a gente de notas, o RG é o nosso Ministério Público. Ele tem que tomar conta daquilo ali e às vezes passa alguma coisa, não é isso? Claro. Não, sem dúvida. Enfim, essa questão da empatia é muito importante, o atendimento ao público é muito importante, porque você tem uma instituição, que são os cartórios, que é uma instituição jurídica, que faz uma análise jurídica da documentação. Enfim, e o que acontece? Normalmente, por exemplo, uma outra instituição, obviamente jurídica, que inclusive nos fiscaliza, é o Tribunal de Justiça. Sim. Porém, quando a pessoa chega ao Tribunal de Justiça com alguma demanda ou ao Poder Judiciário em geral, ela chega com um advogado. Então, existe um intermediário que tem um entendimento e tem um treinamento jurídico para lidar com aquela instituição. No caso do cartório, normalmente a pessoa que está lá, ela vai por ela mesma, sem advogado, então sem intermediários. Então, ela não tem um intermediário qualificado juridicamente para atendê-la ali, quer dizer, para ficar de intermediária. Então já vem aquele juridiquês direto e ela sem o treinamento adequado. Claro, cada um tem o seu meio de trabalho, tem o seu ramo de especialização, entende o seu ramo de especialização não necessariamente da parte jurídica. E a gente vê mesmo uma dificuldade dos próprios advogados também entender por conta da formação jurídica brasileira. Porque na faculdade a gente não passa por absolutamente nada de direito notarial registral. O advogado, ele via de regra, que na verdade o bacharel em direito, antes mesmo, treinado para litigar. Não muito pouco treinado para compor e menos ainda para, por exemplo, lidar com o cartório. Então, mesmo os advogados que chegam até a gente, é diferente, porque quando eles chegam no tribunal, tudo aquilo que eles viram durante 5 anos de faculdade, eles estão vendo ali na prática. Na prática, né? Eu já fui advogado também, antes de ser titular. Advoguei, quer dizer, na verdade, quando você advoga, você está vendo na prática toda aquela teoria que você estudou durante 5 anos de faculdade. Já, mesmo quando você está advogando junto ao cartório,
você praticamente nunca viu aquilo. É verdade. Você não sabe daquilo do que se trata, você não tem as ferramentas próprias para tratar com aquilo. Então, assim, tem que ter uma paciência especial, porque o Poder Judiciário ele tem, de certa forma, um conforto maior, porque ele passa. Quer dizer, aquilo que o Judiciário faz vai ser traduzido para o advogado, que é treinado para aquilo, Sim. que é para litigar para o cliente dele. E no nosso caso, a gente não tem isso, a gente tem um contato direto com o próprio público. Então, assim, demanda uma paciência maior, demanda demonstrar que as exigências estão lá por conta de uma questão jurídica, uma questão legal, uma análise que é feita, que é uma qualificação jurídica do título. E, enfim, a gente busca fazer o atendimento, aquele atendimento, de uma forma que seja o mais humanizada possível e assim, chegue a informação para a pessoa da forma mais rápida possível. Por exemplo, no cartório qual sou titular, o quarto registro de imóveis, quer dizer, não só você, por exemplo, entra com um protocolo lá, coloca o número e você consegue na própria internet, no próprio site do cartório, como também eu tenho o aplicativo do cartório que você baixa de graça. Eu vi. No App Store e no Google Play. Então a pessoa pode baixar um aplicativo pequenininho, de graça, e colocar lá o número do título do pedido de certidão dela e fazer o acompanhamento. Enfim, então a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Fazer da melhor forma possível. E da mesma forma, quando a pessoa chega no cartório, não entende as exigências, etc., a gente está ali pronto para atender a pessoa. Por vezes é difícil, porque a pessoa acha que a gente está querendo criar algum tipo de dificuldade. Na realidade, para o cartório em si, pelo menos para o registro de imóveis, que eu posso falar, quer dizer, para todas as especialidades, quanto mais exigência, pior, porque é uma questão de gestão. Para mim, o ideal é que o título entre, seja analisado, não tenha qualquer tipo de exigência, seja registrado, entregue para a parte. Ou seja, quer dizer, sempre que você faz exigência, aquele título ele tem que ser dado reentrada, passar pelos departamentos todos do cartório para ser feita a análise. É feita a análise e volta para a pessoa mais uma vez, quer dizer, tem um desgaste do atendimento para muitas vezes explicar as exigências. Mesmo que a pessoa entenda as exigências e cumpre de uma vez, aquele título tem que ser dado em reentrada e cumprir um novo ciclo no cartório. Então, quer dizer, em termos de gestão, é extremamente ruim. Isso. Você ocupa muita gente numa nova exigência do mesmo título. Do mesmo título. Então, assim, é mais gente, é mais um esforço de gestão, são mais funcionários que se demanda no cartório. Quer dizer, isso tudo é custo de pessoal, de máquinas, de equipamento, etc. Então, por isso, o nosso objetivo é sempre ter o mínimo de exigências possível. E a gente veio, por exemplo, uma toada que melhorou muito demais, foi o novo Código de Normas do Rio de Janeiro. E aí eu tive a felicidade de ser nomeado pelo tribunal como relator da parte de registro de imóveis do novo Código de Normas. E, enfim, e o mote foi simplificar o máximo possível. Então, assim, hoje em dia, a parte de o nosso Código de Normas, que era o mais defasado do Brasil, disparado, porque ele era um Código de Normas que era baseado na jurisprudência do próprio tribunal, mas jurisprudência nos 70, 80 e 90. O Código de Normas era de 2009, antes não tinha um Código de Normas no Rio, mas ele era baseado numa jurisprudência antiga. E a gente fez um novo Código de Normas, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023, e aí a gente saiu do mais antigo do Brasil, mais defasado, para o mais novo, que tem muitas coisas bacanas, muitas possibilidades. A parte de notas, então, você ter seguido. Eu costumo brincar que com o nosso novo Código de Normas é mais fácil você perguntar o que não pode fazer no cartório. Não tendo briga, quase tudo pode. Exatamente. E aí a parte de registro de imóveis, por exemplo, a gente fez questão de separar a qualificação notarial da qualificação registral. Então, por exemplo, na qualificação notarial, a pessoa antes eram obrigatórias as certidões todas. Hoje, o tabelião ele deve orientar a parte se eles querem as certidões ou se querem dispensar, parte assumindo a responsabilidade por eventual dispensa. Já na qualificação registral, lá pelo artigo 1100, enfim, a gente tem falando que não se exige
certidão nenhuma de distribuição, fiscal. Tinham colegas que exigiam até a certidão dos bombeiros, que é uma certidão fiscal. Sim, o Funesbom, né? Do Funesbom, que é uma taxa estadual aqui no Rio de Janeiro. Enfim, tinha gente que exigia até quitação de débitos condominiais. Então, a gente tinha uma série de exigências aqui no Rio, que o pessoal de outros estados ficavam surpreendidos, porque estava no Código de Normas, tinha que ser exigido. Sim. Por conta disso, existia uma preocupação ante o Tribunal de Justiça, que era uma visão tutelar da pessoa. E agora é uma visão da autonomia da vontade. Mudou-se um giro de 180 graus do Tribunal de Justiça, e na visão dele, saindo de uma tutela para uma autonomia da vontade privada, que é regra no direito civil, no direito privado em geral. Enfim, então a gente colocou uma qualificação registral toda. Simplesmente a gente não pede certidões, também não pede dispensa. Essa questão de dispensa, etc., da responsabilidade, é da qualificação notarial. A gente tem que ver a questão da qualificação registral em si e eventuais nulidades no título. Enfim, então a qualificação registral foi separada da qualificação notarial, tem alguns pontos de contato ainda, mas no geral a gente buscou separar esses dois mundos. São dois entendimentos. E isso demanda lá no final, no funil, que é o cliente, o consumidor, uma celeridade no processo dele. Claro. Porque antigamente, qual é a visão do RGI? Eu vou dar a entrada lá e só Deus sabe quando vai estar pronto. Quando eu conheci o quarto RGI, foi em 2001, 2002... Nossa, mãe. Deixa claro que ele não era o tabelião. Doutor Alexis não era o tabelião. E era um cartório que, assim, eu, antes de entrar no ser escrevente, trabalhei como despachante. Acho que grande parte que está em notas hoje, a escrevente, começou nessa escola. E eu, assim, eu torcia para não ter um registro do quarto. E hoje, não porque o senhor está na minha frente, mas tanto o quarto como o 12º, doutor Sérgio, para mim, são um dos cartórios mais rápidos hoje para entregar um documento registrado. Agradeço. É sério mesmo. É sério, porque a gente vê muitas pessoas dando feedback. A MRV, para quem a gente presta serviço, tem um empreendimento com vocês, eu acho, lá no... Tem alguns empreendimentos com a gente. E, assim, eu vejo as pessoas dar um feedback para a gente lá em notas, assim, olha, poxa, muito obrigado pelo atendimento, o cartório foi super... solícito. Fico feliz. Bom ouvir isso, né? Claro. Porque é muito difícil te ouvir isso. Vamos falar Não, claro. Elogio quase não tem. Né? A pedrada ela vem direto, mas o elogio, gente, por isso eu estou fazendo questão de expor, porque eu acho que deve ser feito. E tabelião como o senhor, como o doutor Sérgio, como o doutor Elon de Magé, como o doutor Fabrício também de Teresópolis, que também é muito amigo nosso, trouxe essa modernidade, esse pensamento diferente. Porque a gente precisa tirar o cartório dessa mente engessada que ficou e que as pessoas até hoje acham que é assim. Então é muito importante você estar falando isso. Não, claro, eu assumi lá em novembro de 2015, primeiro, então 14 anos depois, aí, 2001. Mas, e aí a minha preocupação desde o primeiro momento foi a questão dos prazos, né? Foi a questão do prazo, porque eu vi que, na realidade, o maior problema das pessoas realmente é a questão do prazo, exatamente para dar celeridade ao mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Enfim, a gente tinha uma questão de prazos que eram muito engessados aqui no estado do Rio de Janeiro como um todo. E, enfim, isso aí veio mudando já com uma nova geração de pessoas que assumiram via concurso. Também, mesmo algumas pessoas anteriores ao concurso, etc., já tinham essa visão. Não todos, mas alguns já tinham essa visão. E aí eu vi que a demanda maior era de prazos. Então, assim... era muito... Eu me lembro que o prazo era de 30 dias, né? Isso. Então, quer dizer, de 30 dias corridos contado da forma do antigo CPC. Sim. E aí eu vi que, na verdade, dava para se comprometer o prazo de 10 dias úteis hoje, pela 14382, né? Lei 14382, o prazo é de 10 dias úteis. Porém, eu me lembro, e várias pessoas vão falar isso, eu vi que dava para fazer em 10 dias úteis. A lei não se inspirou em mim, não foi, eu tenho certeza, mas eu me lembro o seguinte, que eu falei, caramba, dá para fazer em 10 dias úteis isso aqui, sabe, muito melhor do que os 30 corridos. Também não dá para fazer 10 dias corridos por conta do feriado de carnaval.
sim. aí iria ficar muito em cima só do feriado de carnaval, que era o começa a pior. se comprometer com o seu prazo. Exatamente, porque aí iria ficar muito em cima, porque às vezes dá um ponto facultativo aqui no estado do Rio, sexta-feira de carnaval também, É verdade. só voltar na outra quinta, aí alguns registros iam ficar com prazo comprometido. Mas eu falei, caramba, aí eu coloquei um cartaz, quer dizer, a partir do segundo mês, eu coloquei um cartaz no cartório. Lá no cartório. Isso, falando que o cartório trabalha com prazo de 10 dias úteis. E se a pessoa quiser pedir certidão junto, podia pedir que saia junto do registro, porque o quarto RGI não era exceção em muitos cartórios, você só poderia pedir a certidão com registro depois, ou seja, estava registrado, depois de estar registrado, é que tinha muitas vezes até no site assim, já pode pedir certidão, sim, não. Sim, não. Isso aí, mesmo, aí depois do registro feito, aí aparecia, mesmo que o título tivesse ainda tramitando, aparecia sim. Né? Aí, é verdade. Ou seja, aí que a pessoa podia ir lá e pedir certidão. Aí eu coloquei lá, não, você pode pedir a certidão junto se você quiser. E a maioria das pessoas já até pedia a certidão junto. Na época, hoje em dia a pessoa coloca no sistema e coloca lá uma opçãozinha com certidão. Certidão não. Só que na época aí ainda não tinha o sistema organizado, etc. Eu falei, não, já preenche um pedido de certidão, grampeia o pedido de certidão na capa. Sim. Entendeu? E a gente sabe que a pessoa já pediu a certidão junto. E aí, no segundo mês, isso já tinha reduzido os prazos. Muito legal. Aí a pessoa já saía. Hoje em dia, praticamente todos os cartórios de registro imóvel já fazem isso, de você pedir a certidão junto e o prazo, por conta da lei, já caiu para os 10 dias úteis. Mas na época foi uma inovação aqui no Rio de Janeiro. Esse prazo, apesar de estar na lei, às vezes não é muito respeitado. Tem uns colegas que não... Enfim, então... É uma situação complexa, né? Complexa. E isso é uma reclamação muito grande do público, né? Porque as pessoas chegam... Nossa, e assim, a gente como notas, que nem está fazendo o registro, porque a gente faz notas, o pessoal volta lá no cartório. O meu registro ainda não está pronto. Eu falei assim, mas... Você não recebeu a escritura no e-mail? Que agora é tudo eletrônico? Não, recebi sim. Falei, então agora a demanda é lá. Se houver alguma exigência, algo que precisa ser modificado, consertado, ratificado, aí você volta para cá. Porque as pessoas ainda têm essa diferença. Claro. A gente chega a pessoa, às vezes, para fazer a escritura, sua escritura está registrada? Não, está registrada assim. Registrei no cartório. Aí a gente vai ler a ônus. O seu nome não está aqui. Porque as pessoas têm isso. Eu fiz a escritura no cartório, na cabeça dela está registrada. Só que não levou ao registro de imóveis. Sim. Pois é uma situação muito comum que acontece, a pessoa às vezes não levou por desconhecimento, apesar de vir constando na escritura, né? A gente especialmente alertar. Aí a pessoa não registra o imóvel, não faz o registro de imóveis. O tempo vai passando. E o tempo vai passando. E aí, eventualmente, pode mudar a legislação, eventualmente pode ter uma demanda de que o vendedor faleceu e precisaria de um documento dele. Várias coisas acontecem e aí vem o grande susto. E aí a fama fica de mal do registro de imóveis. Sim. Exatamente, porque se a pessoa, quando a pessoa acaba de comprar, ela ainda tem o contato do vendedor, já sabe como telefone, sabe achar a pessoa. Às vezes a pessoa ou morre ou se muda. Agora, né? Enfim, então muda de telefone. Como achar a pessoa? Muitas vezes tem um nome muito comum. Sim. Então, assim, é impossível achar a pessoa. E às vezes precisa só de sentar e todo mundo fazer uma retificação simples, reassinar. Quer dizer, você resolve praticamente tudo né? com uma retificação. Assim, todo mundo assina, senta, faz, resolve. Então, assim, é importante, apesar de não haver um prazo, mas é importante da pessoa enviar para o cartório de registro de imóveis o quanto antes. E hoje, no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, até uma semana atrás, era obrigatório, enfim, tiveram os colegas de notas que alteraram, eu sou totalmente contra essa alteração, pediram para a corregedoria aceitou, infelizmente. Fica aqui uma crítica respeitosa. A gente está aqui para isso. Mas, infelizmente, tanto respeitosa, tanto aos colegas quanto, enfim, a decisão da corregedoria, que alterou o Código de Normas, que antes todas as escrituras do Estado do Rio, de 1º de janeiro de 2023 até 10 dias atrás, mais ou menos, tinham que vir por e-notariado.
Sim. Tanto as certidões quanto os traslados tinham que vir via notariado. Sim. Agora pode vir de novo por papel. Pô, Enfim, mas claro, só que é opção. É um retrocesso muito grande. muito grande. E, poxa, alguns colegas que pediram isso. Enfim, eu acho que a maioria dos colegas vai continuar fazendo via notariado. Sim. Por quê? Primeiro que é um custo muito baixo Pois é. por escritura, e segundo que você entrega para o cliente via e-mail, não precisa nem imprimir a escritura. É só o custo de papel de segurança, imprimir, etc. Exatamente. Enfim, confirmação de lavratura, porque entrega no cartório de registro de imóveis, ele manda uma lote tal para o cartório de nós para perguntar se aquela escritura não é uma fraude, não é isso? Pois é. O cartório de nós precisa de uma pessoa para responder aquele... Meu Deus do céu! Eu também. Quer dizer, e a pessoa não pode, com a escritura física, quer dizer, até pode ter uma série de requisitos Sim. legais, entregar em forma eletrônica, mas é toda uma burocracia Sim. legal para fazer essa conversão para... Agora, a escritura do notariado não, ela recebe no e-mail, nem imprime, não faz nada, salva ali no computador dela, simplesmente pega aquela escritura, entra no registradores.nr.gov.br, manda aquela escritura para o registro de imóveis competente, e o registro de imóveis competente vai no notariado, Confirma. a gente em 5 segundos confirma, quer dizer... Só ler o QR Code. Exatamente, a gente confirma, então, enfim, a partir daí, a parte formal já está cumprida. Sim. 100% cumprida. Enfim, a partir daí, a parte formal já está 100% cumprida, da questão da confirmação da escritura. Então, são, eventualmente, outras exigências que devem ser efetuadas. Enfim, então, essa questão... Infelizmente, assim, as árvores estão bem tristes também, né? Porque é uma demanda de papel e um papel que depois vai ficar na gaveta. Eu falo para as pessoas, não recebi minha escritura. Recebeu sim. Eu posso imprimir? Quer vir ao cartório? Eu vou imprimir na mesma folha que você vai imprimir. Sim, exatamente. A certidão no registro de imóveis também é a mesma coisa. Quer dizer, hoje, se a pessoa pede certidão no meu balcão, tem vários registros de imóveis fazendo isso. A gente manda por e-mail da pessoa. Sim. E a pessoa, muita gente fala, ela vem de novo ao cartório para receber. Você não recebeu e-mail? Não, eu recebi, mas eu quero ter ela física. Não, mas eu vou imprimir no mesmo papel A4, branco Chamex, entendeu? Que você vai comprar na papelaria. Não tem uma impressora mágica aqui, nem nada. Um papel timbrado, coisa... Não vai sair o mesmo papel. E a confirmação é muito mais seguro do que se tivesse... No papel. Se tivesse o papel de segurança, com selo holográfico, com aquela chancela que você vê em filme medieval, com cera quente, do rei, né, que fazia. Enfim, é muito mais seguro do que qualquer tipo de papel com essas coisas todas, mesmo que com o selo do rei, porque você vai entrar no site do registradores, vai colocar o código hash e você baixa a certidão na hora. Na hora. Se teve alguma falsificação, você vai ver na hora que aquilo... não é realidade, que aquilo não corresponde, ou seja, é uma falsificação impossível hoje em dia em folha branca, que não precisa nem imprimir. Então o mercado imobiliário ele ficou muito mais dinâmico no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro especial, porque você não tem mais o custo de certidões, diversas certidões que se economizaram em termos de tempo e dinheiro, você recebe a sua certidão via notariado, envia para o registro de imóveis eletronicamente, o registro de imóveis registra aquilo, te manda já a certidão eletrônica que tem toda a validade jurídica. Se você quiser, pode imprimir ou pode deixar no arquivo, no computador salvo e pronto. Quer dizer, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, desde que eu entrei, quando eu entrei em novembro de 2015, não tinha nem o e-cartório. Não tinha, né? Isso é verdade. Então, eu me lembro, era um papel de segurança... Cada um tinha a sua corzinha ali. Exatamente, cada um tinha o papel de segurança do quarto RGI, era verde, o papel de segurança dele. Outros eram de outras cores, né? Enfim, então cada um, você sabia que era verdadeiro. Era amarelo. Exatamente, meio ogre, né? E aí cada um tinha um papel de segurança. Você sabia a validade, você sabia, não, esse aqui do quarto é o verdinho, então tá beleza. Enfim, sabia meio que pela cor do papel, assim, pela experiência.
Quer dizer, não tinha sistema eletrônico, tinha nada, tinha que tirar uma série de certidões. Enfim, quer dizer, nesses 9 anos que eu estou aqui, foi assim, a gente avançou 100 anos, assim, nos 9. Acho que a pandemia trouxe... Também. Teve o malefício da pandemia, mas teve o benefício da tecnologia de poder fazer essas coisas online sem estar presencial. Sem dúvida. Você deixou uma crítica respeitosa à corregedoria e aos colegas, e eu vou deixar aqui aos bancos. Senhor gerente, aquela via que chega na sua mão, ela é original. Claro. Porque... Eu não sei se você conhece essa demanda, porque você é rede de imóvel, mas nós, como notas, a pessoa pega o inventário, vai ao banco, o gerente fala, não, isso aqui não é uma escritura, não. Eu falei, mas como não é uma escritura? E voltam mesmo, não é brincadeira. Não, alguns falam, precisa do alvará judicial. Alvará judicial. Querem o alvará e no papel timbrado. Não, volta lá, aí te pega, explica ao advogado, olha, mudou, e tudo isso que o senhor falou agora te explica a mesma coisa. Aí ele vai lá e aceita. Só que é uma questão de cultura, coisa mais difícil que tem para mudar em algum local, em qualquer local na sociedade, é a cultura, sabe? Então, assim, isso vai mudar aos poucos, é uma resistência cultural do papel timbrado, com selo, com isso, com aquilo, mas, enfim, isso vai mudar, já está mudando, então, assim, a gente fica batendo, água mole, pedra dura, só que uma hora vai, quer dizer, eu me lembro também que os colegas de notas reclamavam muito do Detran, que no início não aceitavam as procurações, quer dizer, a pessoa fazia uma procuração no Notas. Eu me lembro que eu mesmo fiz uma procuração para um funcionário meu, resolvi umas coisas no Detran, aí foi uma das primeiras que foi dessas via notariado, ele foi ao Detran, resolveu algumas coisas para mim, e não teve problema nenhum. E foi das primeiras. E aí, eu me lembro que um ano depois, alguém reclamando que foi em outra agência, enfim, não sei como é que é, departamento, enfim, do Detran, em outro posto de atendimento do Detran, e aí não estava aceito. Eu falei, caramba, eu fiz um ano, aceitaram em posto de atendimento, agora não estão aceitando de um outro colega em outro, etc. Quer dizer... enfim, quer dizer, graças a Deus por mim foi aceito, mas é questão cultural, até chegar a todo mundo, todos os funcionários verem, todos eles se acostumarem com a ideia. É um hábito, né? Exatamente, de um hábito secular, assim, do papel com um selo, a cera quente do rei, etc. O fio do bigode, aquela coisa. Exatamente. Até se acostumar, mas a partir do momento que se acostuma, é uma questão que é inexorável, não vai se voltar para trás. Então, assim, teve um choque no mercado imobiliário por conta das certidões sem papel de segurança, sem selo, mas o que acontece? Foi até rápido as certidões Eu acho que as certidões tanto nossas quanto do registro de imóveis, que o Código de Normas falou que todos do Estado do Rio, a partir de 1º de janeiro de 2023, tinham que ser notas pré-notariado e registro de imóveis pelos registradores. Então, ao mesmo tempo, chegou nos lugares todos um monte de certidão de registro de imóveis sem papel de segurança e um monte de certidão e traslado notas sem papel de segurança. Então, assim, teve uma resistência inicial, mas agora eu tenho visto nos grupos bem menos resistência. Sim, tem melhorado muito. A tecnologia é uma pergunta que está aqui na nossa pauta, que eu já ia lhe fazer. Então, foi a maior mudança que você viu até agora nessa sua gestão dentro do cartório? Essa coisa toda que a gente está passando? E até onde você acha que pode chegar? Eu acho que a tecnologia é a mudança mais óbvia que a gente vê. Mas eu acredito que, na realidade, a maior mudança que teve foi uma mudança de mentalidade, sabe? Cultural, entendeu? Que é a mudança mais difícil que se tem de fazer. Porque eu acho que com os novos chegarem em diversos concursos, esse já é o 7º, 8º concurso aqui do Rio de Janeiro, no período da Constituição de 88. Existiam outros concursos anteriores que eram feitos de outras formas, mas após a Constituição já é o 7º, 8º, terminou agora, o pessoal assumiu aí... Dia 1º de julho, né? Dia 1º de julho, assumiu uma leva desse concurso, a última leva vai ser dia 1º de agosto agora, porque a pessoa pode escolher o 1º de julho ou o 1º de agosto.
Enfim, mas aí eu vejo que a mudança maior é cultural, com as diversas pessoas que assumiram e também com mesmo o pessoal mais antigo vendo que existe uma demanda de mercado, a gente vê uma realidade muito grande mudando nos cartórios, na mentalidade dos cartórios que tinham de uma coisa burocrática no mau sentido para uma coisa burocrática no bom sentido, ou seja, existe requisitos formais e jurídicos a serem cumpridos, porém tem que ser bem cumpridos e o serviço tem que ser bem prestado. Exatamente. Essa é a minha grande briga, assim. A lei não somos nós que fazemos. Sim. Então, nós temos que cumprir a lei. Sim, sim. Então, é o que você está falando. A burocracia que existe, ela já existe. E a gente tem que cumprir de forma que possa ajudar o outro a resolver. Claro. Né? Claro que o outro tem que também aprender a ouvir o não. Né? Não, claro. Mas a gente explicar, né? Se empenhar também em ajudar. Claro, eu acho que existia uma cultura, quer dizer, que foi herdada de Portugal, que na verdade existia toda uma cultura de que o Estado se servia do povo. Sim. Era uma coisa bem da realeza portuguesa, etc., que tinha questão da nobreza, que se servia do povo e estava lá. Só que na realidade, uma visão democrática, uma visão republicana, eu acredito que o Estado e a organização estatal toda está lá para servir ao povo. Sim. Então, assim, e os cartórios não é diferente. A razão de ser do cartório é para servir a um bem público e servir ao povo. Muitas vezes, claro, por conta de uma exigência legal, uma exigência pública, não se pode atender tudo que a pessoa quer. Poxa, eu quero que esse imóvel esteja no meu nome. Tá, mas o vendedor não é aquele que lhe vendeu. Você tem que, enfim, não pode simplesmente pegar lá e registrar em nome dele se não está em nome de quem vendeu para ele. Porque existe uma questão de proteção também da pessoa, de um terceiro que está lá. Enfim, então não está lá para servir necessariamente quem chega com qualquer papel, porque é para servir ao real proprietário, enfim, a pessoa que existe o direito àquilo. Mas, ao mesmo tempo, existe para servir ao público de forma geral. Então, eu vejo uma mudança cultural muito grande nos últimos anos na questão dos cartórios. E agora, quer dizer, eu acho que os concursos todos que tiveram foi mudando essa cultura. E agora, esse último concurso que terminou agora, 1º de julho, a gente também foi bastante importante, porque eu acredito que seja meio que também um marco de uma era, assim, por conta do seguinte, porque os concursos vagos no Estado, se você vê a relação dos concursos vagos, são poucos concursos grandes que sobraram no Estado, pelo menos até o momento. Pode ser que tenham outros que vaguem, etc. Mas, por exemplo, do Registro de Imóveis do Estado, por conta desse concurso agora, todos os 12 registros de imóveis da capital estão com titular. Estão com titular, né? Todos os 6 registros de títulos e documentos da capital estão com titular. Inclusive, minha esposa que assumiu o segundo RTD da capital. Parabéns. A autora desse livro, a Silvia Penchel, ela entrou por remoção, ela estava no cartório interior. Ô, doutora Silvia. Já fica o convite. Se ela quiser, claro. Vai ser um prazer receber a gente tem os 4 de protesto da capital, que agora estão com titular. A gente sobraram 3 distribuidores da capital. Os 3 distribuidores da capital com esse concurso estão com titular. Quer dizer, quase 100% ocupado, né? Ou seja, da questão, tá faltando, não todos os RCPN estão com capital, estão com titular, digo, na capital, e não todos os notas estão com titular, porém vários deles foram ocupados com titulares. Sim. Isso falando só da capital, fora do interior, né? Que tem conhecimento também, não é tão bom quanto da capital. Mas, enfim, então você vê o seguinte, que estavam faltando titulares em alguns cartórios importantes. Sim. Agora, cartórios menores que estão sem titular.
no interior, etc. Alguns bons ainda, alguns tem poucos da previsão capital. de um novo concurso? Tem ideia? Enfim, eu acredito, o presidente do Tribunal de Justiça teve uma recepção dos novos titulares feitos pela Noreg, foi convidado o presidente do Tribunal de Justiça, ele prometeu na recepção até o final do mandato dele, que vai até o final de janeiro do ano que vem. Então, enfim, estou torcendo que saia o próximo. Bom, para você que acha que o pai dá um cartório para o filho, é uma oportunidade. É uma oportunidade de estudar, exatamente, começar a estudar desde já. Mas além de estudar, tem que ter coragem. Claro. Eu falei pro Dr. Firmo, ele esteve conversando com a gente, falei que além de tudo isso, tem que ter uma coragem de assumir um cartório. Claro, sem dúvida. A questão da gestão, a gente não pode esquecer. A gente está tratando com pessoas dos dois lados. Dentro do estabelecimento do cartório, os funcionários, e aquele que chega até Claro. nós com aquela... Muitas vezes, é que pra gente vem inventário, porque tem morte. Sim. Divórcio também tem uma separação. Sim, são questões Nem pessoais. todas as compras e vendas são amigáveis. Claro, Né? tem questões. Então, assim, tem toda essa demanda. O nosso trabalho é um trabalho de psicólogo também. Não. Porque não é só a lavratura da escritura, né? Às vezes a compra de um imóvel é a realização de um sonho, às vezes a conclusão de um inventário é você conseguir virar uma página. Claro. O divórcio, enfim, por aí vai. Não é só a lavratura, né? É como as pessoas estão envolvidas ali. E a gente acaba se envolvendo. Claro. Eu queria aproveitar, doutor Alexis, o senhor como oficial registrador, porque tem umas demandas que chegam para a gente em notas, que é o seguinte, o inventário, às vezes, o cara comprou a escritura e não registrou. Sim. Morreu alguém. Problema. Ou ele tem aquela escritura ali que ele comprou, pintou uma oportunidade de venda, e aí, o que ele faz? Ele desesperadamente corre lá no cartório, no registro de imóvel, para poder registrar o mais rápido possível e resolver o problema dele. Ou um divórcio, o casal se separou, alguém vai ficar com a casa, quer vender. Já falei várias vezes, mas o senhor como oficial registrador, qual o conselho que o senhor dá para a população para que isso não aconteça e depois fica assim, o cartório lá do registro de imóvel ele enrolar. O cartório do registro de imóvel não... Eu precisava desse registro e ele está demorando a me entregar. Esse é um conselho. Não, o conselho é que a pessoa, assim que ela tiver o negócio jurídico dela concluído, vá ao cartório de registro de imóveis o quanto antes, especialmente quando ela não precisa de passar aquilo para um terceiro. Porque quando ela precisa, muitas vezes existem exigências, etc. Ou seja, a pessoa fica, digamos, dormindo muitos anos. A gente pega lá escrituras, já registrei, cansei de registrar escrituras nos anos 60, 70. Olha aí. Entendeu? Escrituras que está escrito Estado da Guanabara, né? Ainda. O nosso ano do Senhor Jesus Cristo. Né? Exatamente. Então, a gente tem escrituras ainda Estado da Guanabara. Eu peguei uma vez ainda escritura do Distrito Federal. Olha, nossa, caramba. Aqui, obviamente, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Nesses 9 anos teve uma que eu me lembro. Então, assim, a pessoa tem que correr. E aí, logo depois de escritura, já vem uma compra e venda atual, agora 2024. Quer dizer, uma escritura lá dos anos 50, 60, e aí vem uma escritura atual. Então, enfim, eu recomendo a pessoa, mesmo que ela já tenha lavrado o ato dela, já tem alguns anos, vá até o registro de imóveis o quanto antes, faça seu ato, registre, porque se ela está com a documentação dela regularizada, na hora que ela precisa fazer uma compra e venda rápida, hoje é muito fácil. Se você já tem o número da matrícula, você guarda a sua certidãozinha lá do registro de imóveis, com o número da matrícula você digita o número da matrícula lá no Registradores, em dias úteis, sai em 4 horas úteis. Olha isso. A certidão. Isso é impressionante. Então, verdade. Exatamente, ou seja, se já está seu nome no registro de imóveis, para você passar para outra pessoa, você já tira a certidão super rápido, entrega para o Notas, que já vai começar a analisar a documentação, enfim, e você vai conseguir concluir essa compra e venda com uma rapidez muito tranquila, e a pessoa mesmo já tendo a escritura dela, já bate no cartório de registro de imóveis também e já faz esse ciclo com muita rapidez e o mercado imobiliário anda. Sim, é dinâmico, porque eu vejo lá pela nossa demanda, esse é um número nosso, né? 60% a 70% da compra e venda está vindo de um financiamento. Sim.
de um banco, a Caixa Econômica. Então, se a pessoa não tiver, se você não tiver com o seu imóvel registrado no seu nome, você não vai conseguir financiar. Você vai ter que esperar registrar, e muitas vezes aquela pessoa que quer pagar o financiamento acha uma outra oportunidade, acabou. E o que acontece? O cartório é o vilão. Mas o vilão é o próprio contribuinte, que levou tempo para poder registrar essa escritura. E fora que a pessoa não registra, e aí, antes do registro, isso continua em nome do antigo proprietário. Outro grande perigo. Ela fica correndo os riscos jurídicos daquele antigo proprietário. Então, assim, ele deixou de pagar algum tributo, aí, por exemplo, federal, aí vem um arrolamento de bens da Receita Federal. A gente recebe dia sim, dia não, lá no cartório, arrolamento de bens da Receita Federal. Fale, arrole os bens tal numa execução fiscal. Então, aquele bem já está garantindo uma execução fiscal federal. Aí. E aí, se a pessoa registrar posteriormente, ela vai estar correndo os riscos daquela execução fiscal de perder federal. O próprio bem, né? De perder o bem que ela pagou, que ela comprou, pagou pelo bem, já tem a posse, etc., por conta de uma dívida de outra pessoa que ela, a princípio, não tem nada a ver, mas ela não registrou. Então, enquanto não registra... Só é dono quem registra. E o sistema está certo, entendeu? Sim. Quer dizer, por exemplo, você pensa um credor que vai lá e registra uma penhora, por mais que a escritura tenha sido lavrada anos atrás, aquele credor possui o direito de executar aquele bem para conseguir ver o seu crédito satisfeito. Por quê? Porque o proprietário ainda é outra pessoa, por mais que aquele que tem escritura tem uma escritura, mas não registrou. Então, por isso também é importante registrar não só para a questão da dinâmica imobiliária, mas para você parar de correr o risco da outra pessoa. E existe uma demanda de muitos imóveis irregulares por conta disso no estado do Rio de Janeiro, né? Muitos. A gente tem uma quantidade absurda de imóveis irregulares. E já entrando nessa parte de imóvel irregular, já pegando um gancho para o outro, fala um pouquinho do uso capião. Sim. Eu estou vendo aqui o livro de alienação fiduciária. O uso capião é tipo assim, é o primo da alienação fiduciária, bem parecido. E também é um advento hoje do extrajudicial que veio para também diminuir esses processos no judicial que ficavam lá parados por anos. Mas, gente, olha só, uso capião, o que a pessoa pensa? Que uma pessoa pegou uma arma, entrou lá no terreno do cara, tirou todo mundo. Não é isso. Que você falasse um pouquinho. Não, claro. Eu acho que o uso capião extrajudicial, né, veio até mesmo como forma de regularizar, ajudar a regularizar, né? A gente está falando de imóveis que às vezes ficam 40, 50 anos numa família, ou a pessoa compra de alguma forma que não tem o documento, não consegue o registro, e aí é uma forma de regularizar. Claro. Na realidade, quer dizer, apesar de a gente ter uma ideia de violência... que é a ideia que as pessoas têm, infelizmente, né? Sim, uma ideia de violência na questão de uso capião. Na realidade, porque existem alguns movimentos sociais urbanos que não cabe aqui se são certos ou errados. Sim. Urbanos e rurais, MST, MTST, que se utilizam de violência para conseguir posse de imóveis. Na realidade, na sociedade... esse tipo de violência não é a realidade em 99% dos casos, e até mais. Até mais. E eu posso garantir que mais de 99%, então, negócio de milícia, que você ouve falar, que faz isso, faz aquilo, existem esses movimentos sociais violentos, existe questão de milícia, toda violência, para mim, tem que ser repudiada. Sim. Enfim, existe essa questão social, é isso que aparece na mídia, mas isso não é a realidade social na grande maioria dos casos. Isso não é o que acontece no seio da sociedade. Na sociedade, na verdade, existem terrenos que estão lá abandonados muitos anos e a pessoa não sabe se é público, se é privado, se é nada, não tem nenhum sinal exterior de posse. A pessoa simplesmente começa a morar naquele terreno, constrói uma casinha, constrói uma borracharia, uma oficina mecânica, etc. E existe também a questão que também é muito comum, que o próprio proprietário ele vende, ele faz um loteamento naquele lugar irregular. Então, na verdade, sim, a grande maioria dos casos, na verdade, são loteamentos irregulares de proprietário. Por quê?
é muito difícil aprovar na maioria dos municípios, e aí uma crítica ao poder público, um loteamento de forma regular. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, ele tem todas as reservas possíveis e imagináveis para a pessoa aprovar um loteamento. Eles entendem que é ruim ter um loteamento na cidade. Não sei por que existe essa ideologia no município do Rio de Janeiro. Enfim, já estive lá em algumas reuniões e você percebe uma resistência muito grande. Não tem uma boa vontade. Não existe uma boa vontade do poder público. Existem requisitos imensos para se aprovar um loteamento. Fica parecendo até que você fazer um loteamento de uma terra, que é tudo regulado, tem uma lei federal de 766, existem leis municipais, etc. Aí fica parecendo que o cara quer fazer um loteamento irregular como se ele fosse um criminoso. Sim. Então, o que acontece? Existe demanda na sociedade para imóveis loteados, para loteamentos. Então, o que acontece? É extremamente difícil a pessoa aprovar um loteamento da prefeitura. Ela tem um terreno lá, uma gleba de terras bastante grande, que muitas vezes era um sítio, uma fazenda, a cidade chegou até aquela terra dela, e ela vê que tem uma demanda muito grande para lotear. Ela vai na prefeitura, dificílimo conseguir fazer um loteamento. Enfim, na prefeitura do Rio, grande parte dos municípios. Alguns têm uma visão diferente, mas são poucos que têm uma visão progressista a respeito dos loteamentos. Aí você chega, por exemplo, vamos criticar assim, também respeitosamente a prefeitura do Rio de Janeiro. Algumas coisas funcionam muito bem, mas infelizmente loteamento não. E essa que é a realidade. Enfim, a pessoa bate... Isso já de anos e anos e anos e anos. E por isso se deu também muito a favelização do Rio de Janeiro. A pessoa chega lá, tem uma chácara, um sítio, um pedaço de uma fazenda dela, ela quer... E antes era bem mais tranquilo. Antes da lei de loteamentos era bem mais tranquilo. Existe, aliás, só uma parte. Existem loteamentos feitos antes da... lei de 37, lá no cartório, que a pessoa simplesmente chegava e falava, essa gleba, ela é declarável, está declarada, está dividida em tantos lotes. Eu tenho registro, porque meu cartório é de 1907, da década de 20 e do iniciozinho da década de 30, que era feito dessa forma. Caramba. A pessoa chegava, ela dividia direto no cartório. Aí eu pergunto, existiam favelas no Rio de Janeiro? Só existia uma, que é a favela, o Morro da Providência. Enfim, famosíssimo, porque alguns dizem que eram soldados vindos da Guerra do Paraguai, outros falando que eram da Guerra de Canudos. Enfim, era só o Morro da Providência, era a única favela na cidade do Rio. Por quê? Porque a pessoa sentia que tinha uma demanda para lotear um local, até a década de 20, 30, ela loteava no cartório de registro de imóveis por mera declaração. Mera declaração, falava, tá dividida em tantos lotes. Que legal saber isso. E eu acredito que deveria ter um requisito mínimo de tamanho de lote. E você deveria, na minha opinião, desburocratizar totalmente isso. Não vai ter o controle urbano? Não vai. É questão de mercado melhor do que ter favela, que aí não tem controle nenhum. Exatamente, já não tem controle. Assim, um lugar que hoje é totalmente improdutivo, poderia estar produzindo ali comércio, escola, hospital. Exatamente. E aí o que acontece para trás é a grande maior parte das questões do proprietário. Ele vê que é quase impossível ele lotear de forma regular. Aí o que ele faz? Ele mesmo pega, demarca no chão os lotes e ele mesmo começa a vender tipo uma posse dos lotes para as pessoas. É isso que acontece em mais de 90% dos casos. 90% dos lotes são esses, é o cara que loteou. Aí você tem uns 9 ponto alguma coisa, que é o cara que o imóvel já é loteado e já passa de um para o outro da forma informal, ou um apartamento que ninguém fez o inventário, ou, enfim, uma questão assim que foi passada de forma informal, mas o grosso, a maioria, são esses loteamentos que foram feitos de forma totalmente irregular, porque a pessoa tentou fazer na prefeitura, viu a burocracia, viu a má vontade gigantesca que existe, e simplesmente chegou e falou, quer saber? Eu vou lotear de qualquer forma. E aí demarca no chão, começa a vender os lotes por recibo de pão, e aí fica um monte de imóvel sem estar regularizado. Enfim, então assim, não teve violência, foi o próprio proprietário que fez aquilo ali. De forma original. Tanto é que você vê diversas favelas, o traçado original de diversas favelas, se olha de cima, o local onde começou diversas favelas são todas ruas e quadras divididas da forma correta. Aí depois disso começa uma bagunça por trás, entendeu? Que o pessoal vai construindo puxadinho, vai construindo uma casinha, coisa.
enfim, para trás dela, mas o traçado original foi loteado pelo loteador que fez de forma informal, como se ele estivesse fazendo um loteamento formalizado. Então, isso é uma questão bastante interessante. Você vê um traçado que começa regular e depois disso irregular para trás. Isso é extremamente comum no Rio de Janeiro, também com favelas que teve origem em loteamento em empreendimentos habitacionais. Por exemplo, o Cesarão, na minha circunscrição em Santa Cruz, você vê claramente, começou regular pela SEAB, e aí depois disso existe várias quadras e ruas todas regulares, em formato regular, e aí depois ele foi crescendo ali por conta das pessoas que tentaram se aproveitar daquela infraestrutura de forma já existente, de traçar de ruas, encanamento, etc., de forma irregular para os lados dele. Então, isso é extremamente comum. E a usucapião extrajudicial, ela vem para ajudar nessa parte, nessa questão de regularizar toda essa informalidade existente no Brasil. Eu já registrei dezenas e dezenas, talvez tenha chegado a centenas, não sei, eu não tenho o número exato, de usucapiões extrajudiciais do cartório, mas existe uma demanda gigantesca. O que eu fiz até agora, na minha circunscrição, foi um trabalho de formiguinha ainda, né? Para fazer acontecer isso, né? Exatamente. Então, você vê, por exemplo, a minha circunscrição, ela é das que tem das menores populações na cidade do Rio de Janeiro. Envolvendo a circunscrição toda. E são mais ou menos 400 mil pessoas de uma cidade de porte médio bom. Se você pensa, porque você imagina a cidade do Rio de Janeiro, 6 milhões e 700 mil pessoas, o tamanho do estado do Maranhão de Santa Catarina, em termos de população, só na cidade. Né? Só o município. Só na cidade do Rio de Janeiro. É muita gente. É muita gente no município. Quer dizer, a gente sempre pensa em São Paulo, que realmente é um município gigantesco, mas o município do Rio é gigantesco, também é um dos maiores do mundo. Enfim, então assim, o que eu já regularizei, apesar de ter sido um número bem bacana, foi uma gota d'água num oceano, só na minha circunscrição. Então, assim, existe uma demanda gigantesca para usucapião extrajudicial. Enfim. Quando veio a usucapião extrajudicial, muitas pessoas falavam assim: eu fui lá no registro de imóveis, o registrador falou para eu esquecer isso, que ele não vai registrar o usucapião de jeito nenhum. Então, tá aí comprovado que... existiu, na realidade, especialmente no início, existia um problema que os cartórios eles viram que não iria funcionar, e não ia funcionar mesmo como estava na redação original, que teve vigência durante um ano e meio, da redação original do usucapião extrajudicial, que realmente, com a redação original, era praticamente impossível você registrar qualquer usucapião extrajudicial. Por quê? Porque falava o seguinte: você tinha que ter anuência de todo mundo. Se você notificasse a pessoa e ela não anuísse, era entendido como não. Então, imagina, os vizinhos todos tinham... O vizinho, as pessoas todas da cadeia possessória para trás. Todo mundo tinha que vir anuindo. Entendeu? Então, assim, ia ter uma música, a pessoa para pegar dos vizinhos todos. Anuência da cadeia dominial toda. Enfim, não me lembro se atingiu os entes públicos também. Se tinha que ter anuência específica, não me lembro dos entes públicos especificamente na redação original. Imagina, ter anuência de todo mundo hoje. Então, a usucapião extrajudicial, mesmo que todo mundo tivesse o máximo de boa vontade, na redação original, realmente era impossível. Ou assim, era uma coisa meio de aparecer um unicórnio verde, entendeu? Sabe, assim... Para ajudar a solucionar. Exatamente. Então, sabe, teve assim um milagre dos céus, entendeu? E essa coisa de todo mundo anuir, é o que eu falo. Você que arruma encrenca com o teu vizinho, basta o cara ter a raiva de você. Exatamente. Exatamente. Então, assim, foi, se não me engano, 1 ano e meio que teve essa vigência. Então, realmente, quando no início a pessoa chegava no cartório e a orientação olha, é impossível, porque a pessoa tinha visto a redação no início. Sim. Era impossível, não vai dar para fazer. Esquece isso, porque no início. Porque com a redação original, a verdade é a seguinte: a pessoa iria gastar tempo, dinheiro dela,
e 99,9% de chance de não conseguir uso capião extrajudicial, porque o cartório ia ter que negar, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, chegar e falar para a pessoa, não, corre atrás, vamos lá para negar depois. Então, realmente, naquele momento do início, era a melhor orientação ser dada. Sim. Sabe? Poxa, você vai ficar correndo atrás de uma coisa que não vai se transformar em realidade, entendeu? Sim. Não tem como, sabe? Tipo, alguém tem que alterar a lei, alguém tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Porque do jeito que tá, sabe? Só realmente uma situação muito excepcional você vai registrar. Agora, aí depois foi alterado, 1 ano e meio depois, mais ou menos, se me engano, foi alterada a lei. E aí a lei ela falou o contrário, que a não manifestação passou a ser contada como anuência, passou a ser contada como sim. Aí se passou a fazer uso capião extrajudicial. Logo depois que mudou a lei, inclusive deu entrada no uso capião extrajudicial no meu cartório, foi a primeira que eu fiz bastante rapidamente o uso capião extrajudicial e deu tudo certinho. Então foi a partir da mudança da lei. Teve também o provimento 65 CNJ, que agora foi absorvido praticamente ipsis-liter pelo Código Nacional de Normas, quer dizer, você colocar ele lá vai ver revogado, mas é porque está no Código Nacional de Normas, que é o provimento 149. Sim. Enfim, mas está praticamente a mesma coisa lá. Eles consolidaram as normas do CNJ no 149, algumas coisas estão de fora, mas uma parte está dentro ali do 149, inclusive o capião extrajudicial. Então alterou a lei e em seguida teve o provimento CNJ. Era interessante porque o provimento CNJ pegou diversas experiências estaduais, de provimentos estaduais que eram bons, inclusive o provimento do Rio, que era bem bacana, estava bem avançado, avançou ainda mais em diversas questões, como por exemplo, se você tem uma cadeia dominial de títulos, você não precisa nem de pedir anuência ao proprietário. Sim. Então, seja títulos, pode ser de compra e venda de posse, que chegue até o proprietário tabular, você já tem anuência, você não precisa ficar correndo atrás do cara para notificar ele, etc. Então, existem diversos entendimentos interessantes. É muito mais tranquilo fazer esse processo muito mais hoje. tranquilo. Quando for, por exemplo, os capiões de apartamentos, tiveram alguns em Santa Cruz, uns prédios lá, os capiões de apartamento, você não tem que... Você precisa, obviamente, anuência proprietários tabulares, etc., seja ficta por notificação, seja por documentação, que chega a cadeia tabular até o final. Porém, a notificação dos vizinhos, quem é que é o vizinho lá? É muito complicado no prédio. Verdade, você chega e fala, mas será que o cara tipo, do outro lado do corredor é meu vizinho para fim? O de trás, poxa, eu não sou arquiteto, não sei dessa planta, arquiteto é engenheiro, não sei essa planta aqui, como é que é, o de cima, o de baixo, o do lado, aí você fala, mas de repente tem um corredor atrás, será que o vizinho pega um trecho também aqui? Então eu vou ter que notificar o condomínio todo, aí imagina esses condomínios... Que tem 8 blocos. Tem uns condomínios gigantescos lá em Santa Cruz, que tem isso, tem 10 blocos, cada bloco tem não sei quantos apartamentos, tem 550 unidades. Imagina só o custo de notificar 550 pessoas. O cara compra outro apartamento com isso. E às vezes o imóvel da pessoa é muito barato. Exato. Então aí a lei também falou nessa reforma legislativa, já tem anos, obviamente, essa reforma, falou que, olha, quando está em condomínio, essa anuência dos vizinhos, ela é pelo síndico do condomínio. Então, já barateou e possibilitou... Colocou tudo na figura do síndico. Exatamente, obviamente para os vizinhos. Sim. Claro que o proprietário não ainda tem que ser com o síndico também, não. Exatamente. Vai na reunião. Vai na reunião. E seja amigo do seu síndico. Exatamente. E aí, o que acontece? Outra coisa, quando você faz o capião, está no provimento CNJ, de um imóvel que não esteja em condomínio, por exemplo, um lote, uma casa, você não precisa da anuência dos vizinhos se faz o capião exatamente a mesma metragem. Do que está na matrícula. De metragem que está na matrícula. Então, isso é muito interessante, porque você já deixa de ter anuência de diversas pessoas dos vizinhos. Quer dizer, quando tem uma retificação de metragem, tem que ter, não tem como. Não tem como. Mas se não tem, você tem
anuência que é dispensada. Então, Sim. reduz o custo, reduz tempo, etc. Já facilita. E aí você tem o escapamento judicial, normalmente lá no cartório, ela demora, quando o advogado é diligente, uns 6 meses, 7, Olha que maravilha. para ser feito. Às vezes demora mais. E é interessante porque reverte o ônus temporal. Olha que coisa interessante, que é o seguinte: os advogados reclamam, com muita razão, poxa, do tempo morto do processo. Sim, Quando era advogado tinha isso, ou seja, você peticionava, a parte ex-adversa peticionava também, abre conclusão ao juiz. Aí fica alguns meses lá para ir para a conclusão ao juiz, fica alguns meses parado aquilo. Enfim, aí o juiz decide alguma coisa depois de alguns meses. No cartório, você reverte o ônus temporal. Por quê? Porque a partir do momento que você dá entrada em cartório, o cartório tem prazo para te entregar a análise do documento. A partir do momento que é feita a análise do documento e são dadas exigências, o cumprimento dessas exigências depende. Quer dizer, normalmente o procedimento de cartório não precisa de advogado, mas para o escapamento judicial precisa. Sim. Então, o cumprimento das exigências depende do advogado. É um trabalho de equipe, né? Claro, advogado, muitas vezes arquiteto. E aí o que acontece? Eu tenho advogados muito diligentes no cartório, que eu entro com o escapamento judicial, exigência, alguns dias depois eles cumprem. Aí, tem novas exigências para andar, etc., porque é todo um procedimento do escapamento judicial. Aí eles cumprem de novo, e aí aquilo lá, em 4, 5, 6 meses, já está registrado em nome da pessoa. Olha que maravilha. Um processo que levava 15 anos. Em compensação, eu tenho os escapamentos judiciais que ficam anos lá. Eu entrego a exigência, a pessoa me entrega aquilo, porque o prazo no Rio de Janeiro são 6 meses da validade da exigência. Da prenotação? Da prenotação. Desculpa, da exigência não, da prenotação. E aí, o escapamento judicial, você tem toda vez que da reentrada mais 6 meses. É diferente do título... dos títulos normais, são 6 meses da primeira pré-entrada. O escapamento judicial, você tem uma renovação da exigência. Então, eu tenho procedimentos do cartório, por exemplo, que eles estão lá desde 2021. A pessoa abandona. A pessoa abandona, e aí só no finalzinho, que para a apresentação não cair, ela vai lá e dá uma reentrada no cartório. Então pinta alguém interessado naquele... Aí começa a correria de novo. Começa a mexer de novo. E aí, quer dizer, aí demora pra caramba. Eu falo, pô, estamos em 2024, 3 anos, sem necessidade. Então, assim, reverte o ônus temporal. Sim. Isso é muito interessante, porque eu falo, advogado, você que reclama do Poder Judiciário, vai no extrajudicial que o tempo depende de você. De você. Aí não tem mais aquela desculpa. Não tem mais a desculpa. Parado lá, atravessa uma petição dentro do judicial e fica lá parado. Não me responder. Não tem isso. Realmente. Doutor Alexis, o que mais faz um cartório de registro de imóveis, além do registro da escritura? Assim, bem básico para todo mundo saber. Os documentos mais frequentes, vistos. Que minha pessoa uma vez mandou uma pergunta assim: eu me divorciei e agora o cartório, eu tenho que dar satisfação da minha vida ao cartório, ele quer que eu mostre o meu divórcio lá. Tem que ser feito na matrícula, tem que ser fazer esse apontamento. Claro. Em termos de número, de títulos, na verdade, o mais comum, disparado, é a compra e venda com alienação fiduciária ou a baixa da alienação fiduciária quando a pessoa quita. Isso aí gira em torno de 70% do movimento do registro de imóveis. É o registro da compra e venda com alienação fiduciária ou a baixa da aliança fiduciária. Até por isso que me inspirou escrever o livrinho aí do Cadernos do IRIB, que é uma série prática do IRIB a respeito de diversas... A série é fantástica. Eles pegam registradores para escrever sobre a prática no registro de imóveis e prática mesmo lá. Como fazer nas questões que chegam. Enfim, e aí já tem diversos cadernos de IRIB. É uma série muito tradicional e não tinha de aliança fiduciária. Aí eu conversei com o Dr. Jordan, presidente do IRIB, um abraço para ele. E aí eu falei, poxa, eu gosto muito da série,
Tem algum de aliança fiduciária? Não tem, então me voluntario aí para escrever. Ele achou ótima ideia, já chega na 3ª edição, o livro. É legal. E aí, Mostra, vou botar aqui. Eu quero até fazer uma correção, que eu cometi uma gafe tremenda, mas não tem problema não. Eu falei de uso capião, em vez de eu falar de educação compulsória, eu falei alienação fiduciária. Me perdoe minha gafe, mas acontece. E aí, 70% do movimento do cartório de registro de imóveis é de compra e venda com alienação fiduciária. Que é o famoso financiamento bancário, né? É o financiamento bancário, exatamente. Então, isso realidade, é o feijão com arroz no cartório. E a maioria desses títulos, como são títulos já tradicionalíssimos no cartório de registro de imóveis, a Aliança Fiduciária de Bens Imóveis começou em 97 no Brasil. Existiam outras leis fiduciárias de negócios fiduciários, mas a Aliança Fiduciária foi na Lei 9.514 de 97, reformada agora, afinal, passando pelo Marco das Garantias, Lei 14.711, está tudo no livrinho já atualizado. Legal. E aí o que acontece? Essa questão da aliança fiduciária é a maior parte. Então, a maior parte dos títulos, muitas vezes nem cai a exigência, porque é a compra e venda com a alienação fiduciária ou a baixa da alienação fiduciária. E são títulos muito tranquilos que os cartórios têm um lido diário com esses títulos. Muitas vezes as pessoas reclamam de exigências dos cartórios, tá errado, tá isso, aquilo. Mas, olha, a minha dica, assim, mais da aliança compra e venda com a aliança fiduciária ou baixa, o cartório tem muita experiência com isso. Todos os escreventes têm muita experiência com isso. Então, assim, se tem exigência, cumpre. Porque, olha que ela tá certa, entendeu? Tá certa. Da aliança fiduciária, porque é o feijão com arroz do cartório. Enfim, outra, claro, pode ter alguma errada, etc. Sim. Mas, sim, mas falando, e pode ter de outros tipos de títulos. E, além disso, a gente tem os 30% do restante do cartório. A compra e venda com alienação fiduciária, ela roda muito fácil e a baixa, ela roda muito redondo nos cartórios de registro de imóveis e exatamente aquilo que a pessoa tem a maior necessidade de rapidez. De rapidez. Por quê? Porque uma pessoa, quem está vendendo só recebe depois do registro. Sim. E a pessoa que está comprando normalmente só entra na posse do imóvel, ou seja, ela só pega as chaves do imóvel, né, na questão popular é pegar a chave. Isso aí. Normalmente a pessoa espera para ter o registro, porque o cara que vendeu vai falar, não vou entregar chaves antes de eu receber. Então, e o banco precisa do registro também para ter o direito real constituído em nome dele. Então você tem aí 3 forças convergindo: o comprador, o vendedor e o banco. E aí aquela coisa, porque não fica. E aí, você sabe onde bate? Às vezes, quando é feito por escritura, porque muitas das vezes é o contrato do banco, né? Sim. Vai lá na notas. A minha escritura, o meu dinheiro não vai sair, não. Eu falei, não, mas aqui não tem nada a ver. Assim, e a pessoa fica naquela ânsia. Eu entendo a demanda, tem um compromisso, às vezes está comprando um imóvel quando vai receber aquele dinheiro, mas o que eu tenho visto hoje é uma celeridade muito grande de todos os cartórios em relação à alienação fiduciária. Exatamente. Enfim, então agora a alienação fiduciária, a gente tem essa preocupação por conta do mercado imobiliário, é uma questão do mercado, a questão da aliança fiduciária. Então você tem 70% que é aliança fiduciária baixa e os outros 30% que são os restantes dos outros títulos todos, que aí tem um universo fantasticamente grande de títulos, apesar dos registros lá serem números clausos. Agora com o Marco das Garantias aumentou o que pode ser feito, etc. no cartório de registro de imóveis, mas mesmo assim os direitos reais eles são limitados ali. É diferente dos direitos obrigacionais, que a pessoa, a questão, se ela cumpre a parte geral do Código Civil, pode criar novos direitos obrigacionais, novos contratos, etc. Enfim, mas direitos reais eles são números clausos. Então, teoricamente, então existe um universo mais limitado no registro de imóveis do que o notas. Porém, apesar de ser um universo mais limitado, um universo extremamente grande. Enfim, então assim, a gente tem desde o registro de compras e vendas, inventários e partilhas, a gente tem o registro. Por que esse registro de divórcio, etc? Não é porque a gente quer saber da situação familiar, como foi o divórcio da pessoa, até porque
a própria 8935 fala que a gente tem que manter segredo Sim. das questões que não sejam aquelas questões públicas, ou seja, patrimoniais. Se a pessoa vem com alguma questão pessoal que não interessa ao registro, o cartório tem que manter segredo Todo daquilo. segredo. Existe na deontologia notarial e, obviamente, também na registral, ou seja, na questão das obrigações, uma questão do segredo que é feito a esse respeito. Enfim, então, a colega Elza, está lendo o Quarto Ofício de Osasco, tem até um livro muito bom, Deontologia Notarial. A esse respeito. Legal. Enfim, Legal. que são esses deveres anexos, éticos, morais, etc. Enfim, e aí o que acontece? Entre eles é de guardar segredo. E por que o estado civil da pessoa? É porque o estado civil, ele abrange diretamente os direitos reais sobre os imóveis. Porque se a pessoa se casa, digamos, com comunhão parcial, os imóveis que ela adquire após o casamento, ela está comunicando a outra pessoa. Então, a outra pessoa é proprietária daquele bem também. Então, assim, se tem um divórcio, eu preciso saber como é que ficou a questão do divórcio. Patrimonial. Para saber a questão patrimonial, para quem que ficou aquele bem. Por quê? Aquele casal, quer dizer, mesmo que tenha um que foi lá e pagou, e só ele assinou a escritura, não precisa na compra, do outro está assinando. Supõe, só o marido, só a mulher, casados no regime da comunhão parcial, por exemplo. Só ele foi lá, fez a transferência bancária, só ela, assinou a escritura de compra e venda, o outro está viajando, está nem sabendo, etc. Mas a pessoa pode estar na China, entendeu? Viajando a trabalho, e o outro está aqui, deu na telha, vou comprar um imóvel. Pronto, estou com dinheiro aqui sobrando, vou comprar um imóvel, vou e pronto, e compra. Só que o cara que está lá na China, naquele momento que a escritura foi registrada no cartório de registro imóvel, se tornou proprietário e não está nem sabendo, estava feliz proprietário de um imóvel. Entendeu? Então, você registrou lá no meu cartório, virou um feliz proprietário de um imóvel lá em Santa Cruz, entendeu? E acabou, está lá na China, não sabe, não faz a mínima ideia, mas naquele momento que foi registrado, ele se tornou, virou dono. Foi eleito dono. Exatamente, a pessoa está nem sabendo, de repente está até dormindo na China por conta do fuso horário, mas naquele momento que a tinta seca no papel lá do registro de imóveis, ela é proprietária de um imóvel. E, enfim, então o que acontece? Tem que saber o divórcio exatamente para saber para quem que aquele bem vai ficar. Então, é feita todas essas questões. Todas as mudanças relevantes juridicamente que passam o imóvel, elas têm que ser trazidas ao registro de imóveis. Quer dizer, era um lote, a pessoa comprou de uma loteadora, construiu uma casa. Então, existiu uma mudança jurídica naquilo, porque virou de lote juridicamente, agora é uma casa. Então, ela leva o habite para ser verbado no cartório de registro de imóveis. E as pessoas não entendem. Elas não entendem que isso tudo é para a segurança delas. Claro, com certeza. Se as pessoas entendessem esse ponto, o cartório ele ia passar a ser um super-herói e não um vilão. E o nosso papel aqui é esse, fazer o cartório, as pessoas entenderem que o cartório não é vilão. A gente segue, a gente tem uma lei que a gente precisa ser cumprida, o registro imóvel cumpre a lei, todos nós cumprimos a lei, e a gente tem que passar essa lei adiante. Claro. E ela tem que ser cumprida, não é isso? Sem dúvida. Isso, a orientação, né, de toda alteração que houver, né, sempre constar na matrícula do imóvel, que a matrícula é o documento mais importante quando você quer vender, negociar, porque se fala muito na venda, né, mas na própria alienação fiduciária, o imóvel tem que estar totalmente regular. Claro. E quando você vai comprar um imóvel usando o famoso financiamento bancário, que é a alienação, toda essa verificação de estar regular é feita antes. Claro. E a alienação só é constituída, o financiamento, né, a garantia, só é constituída no imóvel regular. Então, volto a falar da importância também da regularização do imóvel, da matrícula do imóvel, da certidão, enfim, que às vezes as pessoas
deixam isso um pouquinho de lado, se preocupam muito na compra, no dinheiro da compra do imóvel e esquecem do dinheiro que precisa para regularizar. Claro. Mas tá aí, precisa ser feito. A gente está caminhando para o final, sei que você tem esse horário. Eu quero agradecer novamente, porque para a gente é um trabalho novo, a gente quer, é um mutirão, então se todo mundo aceitar, tiver disponibilidade, tem gente que não tem, você tá aqui, bater um papo, mostrar que a gente não é vilão, nós somos os mocinhos, somos os vingadores, a Avengers, entendeu? A gente quer, com esse trabalho, mudar. Traz essa visão tão pessimista que, como o senhor falou, essa mentalidade que é o mais importante que vem acontecendo, mudando de dentro para fora, porque aí a gente vai conseguir atingir o próximo, porque eu só acredito que a gente pode mudar o próximo quando a gente começa a mudar. Claro. E super importante o seu trabalho. Eu queria... Você pode ficar à vontade para fazer suas considerações. Eu tenho uma pergunta antes, além de agradecer muito, mas se tem alguma curiosidade, algum caso inédito ou que você possa ou queira compartilhar. Não, enfim, foram muitas coisas nesses 9 anos, quase 9 anos, faço em novembro 9 anos agora de titular lá do 4º Registro de Imóveis. Enfim, eu me lembro que, bom, existem muitas coisas que aconteceram, mas uma coisa bem interessante foi o seguinte, foi que eu me lembro de eu ter feito junto do pessoal da base aérea de Santa Cruz a regularização da base aérea, porque vocês imaginem, a própria base aérea de Santa Cruz era irregular. E a base aérea de Santa Cruz, ela ocupa 2% da superfície do município do Rio de Janeiro. Caramba! Só a base aérea sozinha deve ser o maior imóvel no município do Rio de Janeiro, deve ser a base aérea. Então, existia uma irregularidade fundiária muito grande lá em Santa Cruz por conta da própria base aérea. Caramba. Enfim, então eu me lembro que foi bem bacana, porque eu fui até lá, visitei a base aérea, é interessantíssimo, tem um hangar de Zeppelin original. Poxa, que legal. E parece que só tem 2 hangares de Zeppelin originais no mundo. O negócio gigantesco, porta tem 30 metros de altura. Caramba. Abre e fecha, um no Brasil, outro na Alemanha, lá na base aérea de Santa Cruz. Visitei a base aérea, vi os caças, as coisas todas. E fui lá, conversei com o comandante, como que poderia ser feita a regularização. E foi feita a regularização da base aérea, agora tem uma matrícula própria da base aérea de Santa Cruz lá no cartório. Então era uma coisa que estava irregular já há quase 100 anos que existe lá a base aérea, desde a época quando era uma base de Zeppelins, né, que faziam a linha, acho que era Hamburgo, Rio de Janeiro. Enfim, de Zeppelin, atravessava o oceano de Zeppelin. Enfim, e aí foi feita a regularização e aí pegou... agora tem uma matrícula da base aérea que é 2% da área do Rio de Janeiro. Então achei bem interessante essa questão no cartório. Onde está a venda o livro? O livro ainda não está à venda. A gente teve... foi agraciado antes da venda. O livro, na realidade, ele vai ser dado para todos os associados do IRIB. Ah, legal. Então, antes qualquer pessoa querer comprar ele, se for associado do IRIB, espere chegar. Vai estar chegando nas próximas semanas para os associados do IRIB todos. E ele vai estar à venda em breve na loja do IRIB, loja virtual do IRIB. É só colocar no Google loja virtual IRIB, que é o Instituto de Registros Imóveis do Brasil. Hoje em dia está à venda a edição anterior, essa terceira edição. Aquela capa branca com azul? Isso, só que ainda não comprem, esperem estar à venda a terceira edição, já com a lei do marco das garantias, recém-saída do forno. Então estará lá à venda para os não associados do IRIB. E a gente queria deixar um convite já, assim, para sua esposa, doutora Silvia. A gente queria receber uma tabeliana e mulher para bater um papo. Tem muita gente, eu entendo, que tem vergonha de falar para a câmera, mas se ela quiser, a doutora Silvia está convidada. Eu tenho vergonha ainda. E para vocês que gostam do nosso trabalho e querem continuar incentivando, sigam nossas redes sociais, @Casal Notarial, Instagram, TikTok, YouTube. Doutor, o senhor é Nora, é isso? Isso, né, Nora? Então sigam lá Instagram,
O YouTube da Enor com 2 N's é NNOR. Enfim, então a gente tem lá o nosso canal de YouTube. Todas as quintas-feiras a gente posta uma nova aula gratuita lá no canal sobre direito, de interesse direito notarial e registral. Uma vez por mês a gente tem um webinar ao vivo. Enfim, então a gente faz um trabalho bastante grande lá no canal. É muito importante esse trabalho, porque a lei vem mudando muito, Sim. muito rápido, e nessa área notarial e registral, cada vez mais aumentando, né? E atribuindo funções. Então é importante essa atualização. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, é isso. Muito obrigado. E, mais uma vez, doutora Alexis, muito obrigado. E Muito obrigada. Até a próxima.